Vamos voltar, nós estamos falando de direitos e obrigações. Nós estamos quase finalizando a nossa matéria, né? Nós estávamos tratando na aula passada sobre a forma de adimplemento, as formas especiais de adimplemento. Nós começamos a tratar sobre a novação e nós vamos dar continuidade agora com a compensação, tá? Então, abrindo, compartilhando a tela aqui para a gente dar continuidade, depois a gente envia esse material para o pessoal que tiver desejo de assistir. Hoje eu vou concluir com a questão das formas especiais de extinção, né, de adimplemento e extinção da obrigação, e hoje nós vamos falar também do inadimplemento. São dois tópicos que eu preciso tratar com vocês hoje de qualquer forma. Então, se a gente precisar ir até meia-noite, por favor, não saiam, continue aí, a gente finaliza, tá bom? A ideia é que a gente consiga liquidar isso mais breve. Então, ponto da aula passada, nós tratamos sobre o efeito da novação, né? Nós mencionamos, por exemplo, quando nós tratamos da novação, que a novação é uma modalidade onde as partes vão criar, né, ou modificar o vínculo jurídico existente entre elas, né? Pode ser uma inovação objetiva, uma inovação subjetiva. Nós suscitamos que a inovação objetiva é relativa ao objeto, né, à obrigação propriamente dita, e a inovação subjetiva é relativa às pessoas que são obrigadas. E aí a gente chega no ponto da compensação. O próprio nome ele já nos explica o que é compensação, né? A compensação é uma extinção por meio de uma amortização de uma dívida ou de uma obrigação recíproca. É quando nós encontramos pessoas credoras e devedoras reciprocamente, né? Exemplo aqui, eu, Cristiano, eu sou devedor da quantia de R$ 20.000 em favor da Liliane. A Liliane, em contrapartida, ela é devedora da quantia de R$ 30.000 da minha pessoa. Se nós fizermos uma compensação, eu deixarei de ter a obrigação de pagar para a Liliane os 20 mil, a Liliane deixará de ter a obrigação de pagar 30 mil, passando a ter uma obrigação de pagar apenas 10 mil, que é o saldo residual. Então, isso a gente já trabalha no dia a dia, é fácil para a gente perceber isso. Então, logo após a normatização, né, do Código Civil, nós tivemos o estabelecimento aí, no artigo 368 até o 380, que fala sobre a compensação. O 368, ele diz o seguinte: se duas pessoas forem ao mesmo tempo credora e devedor, uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem, que é aquele exemplo que eu citei aqui com a questão da Liliane. E aí essa compensação, ela tem 3 modalidades. Existe a compensação legal, existe a compensação convencional e existe a compensação judicial. A compensação legal, pelo que o próprio nome já menciona, é a compensação que decorre da lei, né? É aquela modalidade em que o preenchimento de alguns requisitos previstos em lei, eles foram coadunados, e ele vai independer o quê? Da vontade das partes, ou seja, cumpriu as exigências legais, a parte se beneficia da compensação, e aí ela pode alegá-la em sede de contestação, em caso de reconvenção, até mesmo de uma ação declaratória. A título de exemplos aí de compensação legal, nós temos a reciprocidade das obrigações, que é prevista no próprio no Código Civil do 368, 376 e 371. O 368 nós já mencionamos, que é a questão da extinção da obrigação até aquilo que se compensarem. Quando a gente pega o 376, ele fala o seguinte: obrigando-se por terceiro uma pessoa, não pode compensar essa dívida com a que o credor dele lhe deva, né? Lhe dever, obrigando-se por terceiro uma pessoa, não pode compensar essa dívida a que o credor dele lhe dever. Esse artigo 376, ele tem uma redação um pouco confusa, né?
mas ele não é muito difícil da gente tentar compreender. Até por conta da ideia que se busca transmitir. O que a gente precisa ter em mente é o seguinte: o pagamento ele deve ser efetuado pelo devedor, mas também pode ser promovido por um terceiro. Vamos lá, o pagamento ele deve ser feito por um devedor, mas ele também pode ser pago por um terceiro, seja esses terceiros interessados ou não. E aí, o 376, ele veda, né? Ele veda que o terceiro que efetuar o pagamento, né, ou se obrigar por terceiro, não poderá compensar o débito que paga com o eventual crédito que tem em relação ao credor. Bom, no caso, né, vamos lá. Imaginemos que eu sou devedor da Liliane. Eu sou. E a Liliane, ela possui uma dívida com a Crislane. Eu vou e pego a Crislane e pago a dívida da Liliane. O que está falando 376 é o seguinte: olha, se eu sou o. Desculpe. Eu sou o devedor da Liliane. E eu vou lá e pago. Eu pago a dívida da Liliane com a Crislane. Eu não vou poder utilizar depois dessa dívida paga da Liliane com a Crislane para abater, para amortizar, para compensar a minha dívida para com a Liliane. Né? O 336 fala: obrigando-se por terceiro uma pessoa, não pode compensar essa dívida com a que o credor lhe dever. Né? Então, se houver essa relação, eu não tenho condição de fazer compensação. Eu acho que eu falei errado aqui. Eu falei que eu era devedor da Liliane. Na verdade, eu sou credor da Liliane, a Liliane é devedora, né? A confusão, meu Deus do céu, eu tô ficando doido. Isso é efeito de junho, tá? Isso é efeito de junho. Chega na reta final de junho, a gente fica tudo doido. Vamos lá. A aula passada, na semana passada, nessa hora eu travei, tô travando de novo. É um exemplo assim, é um exemplo chatinho. O 376 Respira, bebe água. chatinho. Vamos voltar aqui, ó. Obrigando-se por terceiro uma pessoa. Então, obrigando-se por terceiro é o terceiro que efetuar o pagamento. Então, o terceiro na relação seria eu. Por exemplo, Cristiano, tenho eu tenho um crédito. Eu tenho uma dívida, vamos colocar assim, Cristiano, eu tenho uma dívida com a Liliane, exatamente. Cristiano, eu vou ter uma dívida com a Liliane. A Liliane, ela possui uma dívida com a Crislane. Eu, Cristiano, vou lá e pago a dívida da Liliane com a Crislane e depois eu não vou poder amortizar essa quantia. Se eu colocar em número, Cristiano deve 20 mil para Liliane. Liliane deve 10 mil para Crislane. Se eu pagar os 10 mil para Crislane, eu não vou poder depois amortizar e falar, opa, peraí, ô Liliane, eu já paguei 10 mil lá, então eu vou diminuir aqui em cima e vou te pagar só 10. Eu não tenho essa possibilidade. É uma vedação. Né? O 376, ele me veda, ele me proíbe fazer isso. Tá? A ideia que se tem, né, nessa vedação é evitar possíveis abusos. Nós sabemos que no direito, na sociedade que nós vivemos, podem existir abusos das pessoas envolvidas, né? Então, nesse caso aí, há essa vedação. E eu tenho o 371. O 371, ele fala o seguinte: o devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe dever, mas o fiador pode compensar sua dívida com a de seu credor ao afiançado. Então, o devedor, somente posso compensar com o credor o que eu dever, né? Relação credor-devedor, só aquilo que houver de dívida e crédito recíproco.
Porém, o fiador pode compensar a sua dívida, ou seja, a dívida do fiador, com a de seu credor ao afiançado. Então, exemplo, inclusive está no material de vocês, Madonna é credora do Steve Jobs, que tem como fiador o Mussum Cassiutes. A dívida se torna vencida e Steve não realiza o pagamento. Por esse motivo, a Madonna aciona o Mussum, que é o fiador, pleiteando o pagamento. Afinal, o fiador é o garantidor. Mussum, sabendo que Madonna deve uma determinada quantia para Steve, pode compensar a dívida pela qual é cobrado com esta. Então, o 371, ele está colocando, devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe deve. Então, se eu, Cristiano, tenho uma dívida com a Liliane, eu posso compensar a dívida que a Liliane tiver comigo. Então, só pode haver essa compensação direta quando nós somos reciprocamente credor e devedor. Aí a segunda parte. Porém, o fiador pode compensar a dívida com a de seu credor ao afiançado. Nesse caso, se eu sou fiador da Laiane e a Laiane tem uma obrigação para com o Vitor e a Laiane não paga o Vitor vai cobrar do Cristiano, que é o fiador. O que está se dizendo aqui é o seguinte: se existir uma dívida do Vitor para a Laiane, eu, enquanto fiador, eu posso exigir que haja a amortização, que exija o quê? O abatimento, a compensação dessa dívida do Vitor para com a Laiane, e aí o saldo residual, se existir, eu, enquanto fiador, enquanto garantidor, pago. Se a compensação zerar a dívida, eu posso simplesmente também me exonerar dessa obrigação. Outra compensação legal, a liquidez das dívidas, que é o artigo 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisa fungível. Bom, dívida líquida, né? A dívida líquida é aquela que tem valor certo, determinado. É aquela conhecida. Não exige nenhum tipo de especificação, de detalhamento ou de análise para a sua apuração. Então, compensação legal também o quê? Liquidez das dívidas. A questão da líquida é o quê? A obrigação certa, ok? Certo, obviamente, quanto à sua exigência e determinada quanto ao seu objeto, né? Quanto ao seu valor. Não pode o indivíduo que pretender compensar uma dívida líquida com eventual dano moral. Por quê? O dano moral não é mensurável. Quem vai dizer o valor do dano moral é o juiz. Então, vamos supor, o Cristiano tem uma dívida com a Laiane. Eu estou devendo para a Laiane 10 mil reais. E a Laiane resolve ir lá para o Instagram, resolve ir lá para o WhatsApp, para o Facebook e redes sociais afins, e começa a denegrir a minha imagem, a minha pessoa, falar mal de mim. Houve um dano, né? Houve um dano. Pode ter a tipificação penal, que não vai entrar no caso, mas houve um dano à imagem, um dano à honra. Eu não vou poder querer pegar esse valor de 10 mil que eu devo para ela e falar, Laiane, então olha o seguinte, a título de dano moral eu vou compensar. O dano moral não é ele não é quantificado, ele não é líquido. Se eu entrar com uma ação judicial, o juiz condenar a Laiane me pagar 15 mil reais, por exemplo, ela pode pegar e falar assim, ó, vamos compensar aqui, ó. Eu tô o Cristiano, 10 mil, vou pagar 5, exemplo. Né? Você tem essas situações que poderiam aí verificar para o atendimento do diploma, porque aí no caso da sentença é uma coisa líquida.
o dano moral em si, ele é ilíquido. A sentença já passa a ter uma liquidez porque ela tem um valor expresso. Ela já tem uma quantia, um valor numerário determinado e certo. A letra C aqui, exigibilidade das prestações, né? Exigibilidade das prestações. O artigo 369, a gente leu, ele coloca aqui, compensação efetua-se entre dívidas líquidas vencidas. Opa! Então, exigibilidade das prestações é que haja o quê? As dívidas sejam vencidas. Lembra lá do Schuld e do Haftung? Nós discutimos desde o início, né? Não adianta eu ter o Schuld, que é a dívida, se não houver o Haftung, que é a responsabilidade. Então, a dívida ela tem que ser exigível. Então, ela tem que estar vencida. Então, a compensação também, requisito, exigibilidade da prestação. O 372 suscita o seguinte: os prazos de favor, embora consagrados pelo uso geral, não obstam a compensação, né? Os prazos que forem estabelecidos, ou seja, a extensão de prazos concedidos do credor ao devedor após o vencimento por pagamento, ele não obsta, ele não é obstáculo para a compensação, tá? Porque a dívida já é exigível. Houve uma dilação aí, houve uma graça, né? Um agraciamento da pessoa. E o último ponto é a linha D aí, que sejam fungíveis entre si, né? Está lá no artigo 369, na parte final. A compensação efetua sobre as dívidas líquidas, que nós já falamos, vencidas, que nós falamos, e de coisa fungível. E aí que vem o ponto. O que são coisas fungíveis? Coisas fungíveis vocês estudaram no segundo período, com teoria geral do direito civil, né? A parte geral do direito civil. Segundo o artigo 85 do Código Civil, são fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Né? Então, quando nós mencionamos que sejam fungíveis entre si, nós estamos destacando que as obrigações que irão se compensar, elas podem ser o quê? Substituídas. É interessante destacar porque se a gente pegar situações de fungibilidade, nós vamos pegar, por exemplo, dinheiro é fungível de dinheiro. Eu devo 20 mil para a Liliane e ela me deve 10, eu vou amortizar, vou compensar aí. É dinheiro, 10 mil por 20 mil, vai sobrar 10. Aquele que ficar com saldo residual vai continuar sendo credor e o outro já vai ter sido exonerado. Se eu falar de obrigação de entregar coisa, sacas de arroz, sacas de feijão, etc., né? Eu vou ter a possibilidade, feijão preto, qualquer feijão preto se compensa. Qualquer arroz se compensa, qualquer quantidade de tomate se compensa. Então, a gente tem essas possibilidades. Porém, a gente pega o artigo 370. O artigo 370 coloca o seguinte: embora sejam do mesmo gênero as coisas fungíveis, objeto das duas prestações, não se compensarão, verificando-se você na qualidade, quando especificada no contrato. Então, assim, você pega a qualidade. Eu poderia, por meio de uma nova ação, lembra lá, a nova ação é o mecanismo de adimplemento da obrigação. Eu tenho uma obrigação com o Vitor, por exemplo. Eu estou devendo 20 mil reais para o Vitor e o Vitor está me devendo um carro. Se nós formos verificar a questão da fungibilidade, carro não é igual a dinheiro. Então, não poderia haver o quê? Em tese, essa compensação. Só que nós temos requisitos que podem se trabalhar o quê? De forma conjunta. Eu posso, junto com o Vitor, fazer uma nova ação daquela obrigação anteriormente firmada e estabelecer que haverá compensação do dinheiro pelo carro.
não há essa vedação, porque houve um consenso. Né? Então, o que o 370 coloca também para nós é que a equivalência aí seria se houver uma especificidade no contrato e, por conta disso, for proibido. No caso da novação, as partes vão estabelecer uma nova regra para reger a relação dos mesmos. E aí a gente adentra na compensação convencional. Ao contrário da compensação legal cercada dos requisitos, a compensação convencional decorre exclusivamente da vontade das partes, que não precisam observar os requisitos legais. Podem as partes, por exemplo, compensar uma dívida vencida com uma dívida que há por vencer, dívida que não seja exigível, com fungível, com dinheiro, um automóvel que eu acabei de mencionar. Compensação judicial. E aí tem o professor Clóvis Bevilacqua. O Clóvis Bevilacqua, ele não considera essa modalidade como uma modalidade autônoma de compensação. Ele entende que seria uma compensação legal, né? Porque se houver aí uma definição, por exemplo, vocês que forem advogar, vocês que forem ser defensores públicos, vocês vão verificar que na hora da sentença, da prolação, ou juízes, né? Vocês vão ter que fazer isso também. Na hora da prolação da sentença, quando houver as partes perderem, quando as partes saírem derrotadas reciprocamente da obrigação, né, na relação, quando as partes saírem lá prejudicadas, os honorários sucumbenciais, eles serão compensados. Por exemplo, eu entro com uma ação de indenização pedindo lá, uma ação de cobrança, vamos falar, uma ação de cobrança pedindo 10 mil. E aí, na verdade, eu estou devendo 5. Então, houve uma perda. Peraí, eu cobrei além. Eu perdi 50%. Os honorários fixados lá em R$1.000, exemplo. 50% para o advogado do autor, 50% para o advogado do réu. Haverá uma compensação, ninguém vai pagar. Em tese, cada um pagaria o seu. É o que está colocando aqui o professor Clóvis Bevilacqua. Quem defende sua autonomia cita como argumento o artigo 21 do Código de Processo Civil, que determina a compensação de honorários advocatícios e custos processuais entre as partes do processo, quando ambas sucumbem, né? Só tenho que verificar uma situação aqui, porque o material, como eu já falei, código, só verificar se eu alterei isso aqui antes de eu atualizar para vocês. A cabeça está tão ruim que a gente não sabe o que acontece. Artigo 21, só confirmar aqui. Altera para mim aí no material, eu também vou alterar. Artigo não é 21, que está desatualizado. A gente vai pegando o material pronto que está desatualizado, a gente tem que corrigir. Depois tem que alterar. Isso aqui, na verdade, é artigo 86. Tá? Ainda bem que eu lembrei disso. Não é artigo 21, é artigo 86. É artigo 86. Então, vocês corrigem aí para mim, por favor. Para depois não falar que eu falei errado. Eu vou atualizando também o material. Toda a apostila do material tem que ser atualizada. Tá? Então, vamos dar continuidade aqui.
Então, as vedações, né? O que é proibido? Quais são as vedações à compensação? Tem algumas situações. Artigo 373 menciona: não haverá compensação quando as partes, por mútuo acordo, a excluírem, ou no caso de renúncia prévia entre uma delas. Então, são as situações em que as partes, de livre e espontânea vontade, elas irão compor, impedindo que haja essa devida compensação. Você pega o artigo 373, eu li o 75, desculpa. O artigo 373 fala sobre as vedações a compensações, vedações legais. O 375 fala das vedações convencionais. O 373 fala: a diferença de causa nas dívidas não impede a compensação, exceto: 1. Se provier de esbulho, furto ou roubo. Vocês sabem o que é esbulho? Eu até mencionei isso com vocês no início do semestre. Vocês sabem o que é esbulho? Esbulhar é ser retirado, né? Quando a pessoa ela é retirada da sua posse, tá bom? Então, nós temos essa situação de esbulho. Se uma originar de comodato, depósito ou alimentos, né? A obrigação de alimentos. Então, também há essa vedação de compensação. E, inciso 3, se uma for de coisa não suscetível de penhora, né? Por exemplo, salário empenhorável. Então, também há uma vedação aí legal para essa compensação. Vai haver situações em que ocorrem confusão, né? Confusão da obrigação. Nós temos uma situação, nós falamos da novação da compensação, e aí a gente chega à confusão que está prevista no artigo 381 e 384. Nós já tratamos da confusão, né? Quando se mistura a figura do credor e a figura do devedor, eles se confundem, né? E aí você tem alguns elementos das obrigações. Elemento subjetivo, o elemento objetivo e o vínculo jurídico. Então, a confusão ela consiste numa união numa mesma pessoa, na posição de credor e devedor de uma relação obrigacional. Quando eu sou credor e eu sou devedor na relação obrigacional, quando eu sou devedor e credor na relação obrigacional, né, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma confusão. Como que isso acontece? Imaginemos que... Deixa eu ver quem entrou aqui, tá? Que a Gabriele ela possua uma dívida com a empresa X. Daí a pouco, e essa empresa X, ela é unipessoal. Daí a pouco a Gabriele ela vai assumir, ela compra essa empresa para ela. Nesse caso eu tenho duas, pessoa física, pessoa jurídica. Eu tenho pessoa física e pessoa jurídica, gerida pela mesma pessoa. Para fins tributários, fins contábeis, não haveria confusão. Agora, se um cheque emitido pela Gabriele volta para a mão dela, ao voltar, haveria o quê? Haveria o preceito da configuração de credor e devedor, ou título de comprovação de pagamento. Então, assim, a confusão ela vai ocorrer quando o credor e o devedor eles vão ocupar o mesmo espaço, a mesma função, né? Cristiano tem uma dívida X, tem uma dívida de 10 mil. E daí a pouco o Cristiano passa a ser o credor dessa mesma dívida de 10 mil. Por consequência, haverá o quê? Haverá sua extinção. Porque eu não tenho como ser devedor de mim mesmo. Eu não tenho como ser credor de mim mesmo. A questão toda tá feita nesse aspecto, né? A confusão. Quando a gente trata de direitos reais, para vocês entenderem, por exemplo, nós falamos da confusão, a confusão de líquidos.
Se você pegar água e cerveja, são dois líquidos completamente distintos. Porém, se você misturar, você não consegue separar depois. Conseguem ver isso? Se você tem a água, você tem a cerveja, se você misturar, eles depois você não consegue separá-lo. Volta aqui, ó. Imagina a situação. A Carla, ela deve 10 mil para a Gabriela. Ok? A Carla deve 10 mil para a Gabriela. A Gabriela é filha da Carla. Então, a Carla deve 10 mil para a Gabriela. Gabriela é filha da Carla. A devedora falece. No processo de sucessão que vocês vão estudar ainda, aquela pessoa, ela vai assumir a figura da dívida e do crédito do de cujus. Houve uma confusão. Então, você tem a figura da dívida, do que devedor e a figura do credor. São situações que normalmente não vai acontecer no cotidiano. Porém, o legislador ele já previa algumas possibilidades. Normalmente isso acontece em empresa. Eu vejo mais em empresa. Empresas, por exemplo, você pega empresas que adquirem outras, né? Às vezes é credora e acaba adquirindo a outra empresa, fazendo parte do quadro social, ou assumindo integralmente o quadro social, e aí promove a transformação. Ela recepciona a dívida, ou seja, a dívida vai ser liquidada. Normalmente a gente vê a questão da confusão, né, nessas situações. Com pessoas físicas, eu particularmente eu nunca vi, eu nunca trabalhei. Em 12 anos eu nunca trabalhei com questão de confusão. A gente cita porque é a questão da matéria, né? Tá lá no programa, a gente tem que trabalhar. Vocês têm que saber que existe uma coisa para confundir a cabeça de vocês, que vocês nunca vão usar, né? Porém, ela está lá prevista que caso acontecer uma situação sui generis, você vai ter condições. O artigo 381 fala o seguinte: extingue-se a obrigação desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor. O Pablo Stolze, ele coloca: nada impede, por outro lado, que a confusão se dê por ato inter vivos. Se o indivíduo subscreve um título de crédito, nota promissória, obrigando-se a pagar o valor escrito no documento, e a cártula, após circular, chega às suas próprias mãos por endosso, também será extinta a obrigação. Né? Foi o exemplo que eu falei do cheque, ele colocou aqui da nota promissória. Circulou um cheque, circulou uma nota, uma letra de câmbio, e aí chegou na mão da pessoa. Também geraria essa confusão, que passaria a ser credor e devedor. Só que ele colocou aqui a figura que eu não coloquei, que é do endosso. O endosso vocês vão estudar em direitos mercantis ou direito empresarial, né, títulos de crédito. Essa confusão, a confusão ela pode ser total ou parcial. A confusão total ela é conhecida como confusão própria. E a confusão parcial é conhecida como confusão imprópria. O artigo 382 ele cita o seguinte: a confusão pode se verificar quando diz respeito a toda a dívida ou só parte dela, que seria a própria e a imprópria que nós estamos suscitando. Eu tenho a confusão nas obrigações solidárias, que está prevista no artigo 383. A confusão operada, aí eu falo o seguinte da 383. A confusão operada na pessoa do credor ou devedor solidário só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte no crédito ou na dívida, subsistindo quanto aos mais a solidariedade. Então, quando trata da obrigação solitária, seja relativa ou passiva, a confusão somente se extingue em relação aos sujeitos
que se confundirem na posição de credor e devedor na proporção daquilo que se confundir. Né? E, obviamente, aquilo que o saldo remanescente, ele permanece, né? Permanece a obrigatoriedade quanto à solidariedade em relação aos demais. Tá? Por óbvio, a cota parte daquele cujo crédito ou débito foi extinto em razão da confusão, né, também será deduzido. Ok? Eu tenho a seção da confusão. Não creio que ninguém teria coragem de fazer isso. Né? Seção nesse sentido aí é o fim da confusão, né? A cessação. Eu falei sessão, me desculpa, é cessação. Cessão é quando você transfere, por isso que eu falei, né? É cessação. Quando acaba a confusão, o artigo 384 fala: cessando a confusão, para logo se restabelece, com todos os seus acessórios, a obrigação anterior. Raras hipóteses pode acontecer que a confusão cesse e volte a existir duplicidade no elemento subjetivo da obrigação. É um caso da relação jurídica obrigacional anterior, ela vai ser restabelecida. O exemplo que a gente pode dar aqui, que vem da doutrina, é quando, após iniciado o procedimento da sucessão provisória, em relação à declaração de ausência, o indivíduo, ele aparece vivo e recebe de volta o seu patrimônio, tá? E aí, nesse caso, os herdeiros, eles terão que devolver os bens para o seu proprietário, pois ele não estava morto. É o exemplo aqui que a gente pode estar utilizando para verificar a cessação da confusão, tá? Um outro exemplo aqui é a possibilidade do herdeiro renunciar à herança, em hipótese que o crédito ou débito volta a existir. É outra situação também. Tem agora a figura da remissão. Pessoal, toma cuidado. Remissão. Remissão tem remissão com 2 S's e tem remissão com C cedilha, tá? A remissão com 2 S's refere-se a perdão da dívida efetuado pelo credor. Isso é extremamente importante, tá? A remissão é um ato ou efeito de remitir, de perdoar dívida. Ela está prevista no artigo 385 a 388 do Código Civil. O artigo 385, ele menciona o seguinte: a remissão da dívida aceita pelo devedor extingue a obrigação, mas sem prejuízos de terceiros. Então, a gente tem aqui o dispositivo. Ele apresenta 3 requisitos para a consecução da remissão, ou seja, para que o perdão ele aconteça. Primeira situação, vontade do credor em remitir. A vontade do credor em perdoar a dívida. O segundo ponto, a vontade ou o aceite do devedor em se ver perdoado. É difícil de acreditar. Imagina aí, a Angélica acabou de entrar, a Angélica está devendo lá 30 mil reais, né, para determinada pessoa. Essa pessoa tem que querer perdoar, então, a vontade do credor em remitir. E aí vem aquela situação, o devedor ele tem que aceitar. Por que o legislador ele estabeleceu, né, ele pensou nessa condição do credor ter que aceitar? Porque pode existir algumas dívidas ou algumas situações, relações pessoais que possa macular a honra do indivíduo, do devedor. Ser perdoado para algumas pessoas pode significar uma ofensa. Ou o credor, ele pode querer perdoar uma dívida para poder tentar o quê? Menosprezar ou denegrir o devedor. Então, suponhamos aí que a pessoa vire, né, no caso, a Angélica, está devendo seus 30 mil, a pessoa é inimiga da Angélica, e ela vai querer, né, manter isso aí para falar para todo mundo
que ela perdoou a dívida da Angélica. Peraí, eu tenho uma relação de inimizade, né? Eu não quero que o Cristiano me perdoe, eu não quero que a Joana me perdoe, eu não quero que a Maria me perdoe, né? Então, porque eu vou pagar essa dívida, eu vou pagar os 30 mil para ninguém ficar falando que eu não tenho dívida porque foi perdoada, porque eu não paguei, né? Ah, não, eu te perdoei. E aí ela vai querer pagar, então pode ser uma Não questão sou de... orgulhosa. Ah, Não sou orgulhosa. vai ter coisa, Pode vai ter perdoar. situação que você vai perceber que você é orgulhosa assim. É porque é um caso fictício. Entendeu? É um caso fictício, por isso que você não é orgulhosa, gente. E o último ponto aqui é que não pode causar prejuízo a terceiros. Né? O que acontece? O que é esse prejuízo a terceiros? Imagine que eu sou o credor da Angélica e queira perdoar. E eu sou o devedor da Liliane e eu não tenho mais nenhuma renda. E a Liliane dependa desses 30 mil que eu vou receber da Angélica para ver a dívida dela quitada. Se eu perdoar a dívida da Angélica, eu entro em situação de insolvência, ou seja, eu não vou ter dinheiro para poder pagar as minhas dívidas. A insolvência, para quem não sabe, é análoga ali à falência, né? Só que para pessoa física. Então eu não posso prejudicar a Liliane, então eu não vou poder perdoar essa dívida. Né? Eu não vou poder remitir, promover a remissão, ok? E aí a gente vê as modalidades da remissão. A remissão ela pode ser total ou parcial, tá? A remissão total abrange todo o débito. E aí você inclui juros, tudo. Né? Tudo que se refere ao débito. E a parcial, apenas uma parte dela, tá? Então vamos pensar aqui. O município de Patinga, ele faz uma remissão de dívida. Você não vai pagar os juros, você não vai pagar a multa, você vai pagar o valor integral. É uma remissão. Ele retirou só os juros, a atualização, e você paga só o valor do débito lá do IPTU, por exemplo. Já na forma, como, né, na modalidade, nós temos 3 tipos, que é a remissão expressa, a remissão tácita e a remissão presumida. A remissão expressa, ela vai ocorrer quando o credor expressamente, tá? Quando o credor expressamente perdoa a dívida do devedor. Pode ocorrer por escrito, o que obviamente é aconselhável. Pode ocorrer pela via oral. Só que a via oral ela vai gerar o quê? Uma dificuldade numa comprovação futura desse perdão. Aí você vai ter que fazer prova de testemunhas, etc. Eu tenho a remissão tácita. A remissão tácita ela decorre do comportamento do credor que leve a crer, né, pelo perdão da dívida, como, por exemplo, quando mesmo recebendo um valor a menor, a gente passa uma quitação total. Como assim? Imagine você, Carla, tá devendo lá para a Laiane 10 mil reais. E aí você vai lá e entrega R$1.000 para a Laiane. Você entrega 10 mil reais para a Laiane e a Laiane vem te dar um recibo de 10 mil. A presunção que se tem aí é o quê? Que ela perdoou os 9 mil. Se você devia 10 e entregou 1.000, ela te deu um recibo de 10, perdoou. Houve uma remissão tácita, sem falar. Mas aí é uma situação, né? Você tem aí um recibo, mesmo não tendo feito o pagamento. Alguém pode virar e falar assim, mas foi um erro, foi um equívoco. Sim, mas por parte do credor. E o Estado, ele presume. Então, o credor tem que ter cuidado também na hora de gerar o recibo aí. Remissão presumida, que é o terceiro ponto aqui. Acontece nas hipóteses previstas na lei. Quando o legislador atribui a determinado comportamento do credor os efeitos de remitir o devedor. Isso está previsto no artigo 386 e no artigo 387. O artigo 386 fala o seguinte: a devolução
voluntária do título da obrigação, quando por escrito particular, prova a desoneração do devedor e de seus co-obrigados, se o credor for capaz de alienar e o devedor capaz de adquirir. Ou seja, se eu tiver um documento, uma nota promissória, um contrato, se eu tiver um documento que gere uma obrigação, e ao entregar ao credor, que tem aquele direito de receber, entregar esse documento para outra pessoa, aí acabou, né? Você não tem como executar, você não tem como cobrar, então, presumida também. O 387, a restituição voluntária do objeto empenhado prova a renúncia do credor à garantia real, não a extinção da dívida. O que seria isso? Vocês vão ver no 5º período, direitos reais ou direito das coisas, garantias reais. Quando se fala de penhor, todo mundo já ouviu falar de penhor? Penhor é diferente de penhora. Penhora é uma ordem judicial de constrição de patrimônio. Penhor é quando você entrega um bem em garantia, você empenha. O exemplo maior que nós temos de penhor no Brasil é o penhor da Caixa. Todos vocês, meninas e meninos, que possuem ouro, estão precisando de dinheiro, correm lá na Caixa Econômica Federal e empenham o ouro que vocês possuem, o cordão, o brinco, o anel, né, para poder receber dinheiro. E esse ouro ele fica em garantia, por isso que está falando aí, ó, a restituição voluntária de objeto empenhado prova a renúncia do credor à garantia real, não a extinção da dívida. Isso significa o quê? Se porventura, isso não vai acontecer, né? Mas se porventura a Caixa Econômica Federal entregar o seu ouro, se não houver a quitação, presume-se que ela o quê? Renunciou à garantia, não à dívida. Quem gosta de assistir TV, tem um programa no History, Trato Feito, é a Casa de Penhores, né, lá nos Estados Unidos, que lá é mais comum. Aqui no Brasil tem o Topa Tudo. Só que o Topa Tudo aqui você entrega e o cara te paga. A Casa de Penhor seria o seguinte, você deixa para a pessoa em garantia, você pega um empréstimo, deixa aquele bem, se você não voltar e pagar no lapso temporal, aquele bem passa a ser da pessoa. A garantia real é isso. O bem, ele garante o pagamento. Eu sou colecionador, eu sou numismata. Eu coleciono dinheiro, né, moedas antigas, dinheiro antigo. Mas isso tem um valor para mim e para os colecionadores. Mas para vocês que não são colecionadores, isso não tem valor. Se eu te entregar uma moeda, uma cédula, por exemplo, de 1.000 cruzeiros reais, por exemplo, a baiana, lá, 10 mil cruzeiros reais, alguma coisa assim, vocês vão olhar e falar assim, não tem sentido. É um dinheiro que não vale para mim. Só que no mercado de colecionador é uma moeda cara. E aí, se eu levar numa loja de penhores, a pessoa vai olhar, vai analisar, vai ver a qualidade dela e vai me emprestar um dinheiro que é proporcional àquilo que ela vale no mercado. Obviamente, não vai ser o valor dela, vai ser um valor a menor. Porque se ele for vender, ele pode ter perda e ele vai ter a sua compensação. Então, aquilo ali é a garantia. O que o 387 está falando é o seguinte, se for me devolvido esse documento, esse objeto empenhado, dado em garantia no penhor, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma renúncia, uma remissão da garantia real, não da dívida, porque a dívida continuaria. Eu tenho a remissão na solidariedade. O último ponto aqui do tópico do adimplemento aqui das modalidades especiais. O artigo 388. Só a leitura dele eu acho que vai clarear. A remissão concedida a um dos codevedores extingue a dívida na parte a ele correspondente. De modo que, ainda reservando o credor a solidariedade contra os outros, já lhes não poderá cobrar o débito sem a dedução da parte remida. Ou seja, se eu, Cristiano, eu tenho para receber da Angélica, da Crislane, da Gabriele, da Carla, da Ayane, da Liliane e do Vitor, a quantia de 80 mil reais, e todos são solidários, a solidariedade, lembra lá, eu posso cobrar de qualquer um a integralidade da dívida.
Se eu remitir, ou seja, se houver o perdão da dívida da Liliane, na proporção lá dos 10 mil reais, não vou poder cobrar dos outros os 80 mil. Eu vou ter que deduzir o quê? Eu vou ter que deduzir os 10 mil que foi perdoado. Então, o próprio texto, ele é claro, não deixa muita dúvida quanto a isso. Agora eu vou pular, acabou aqui, eu vou pular agora para a questão do inadimplemento, do inadimplemento das obrigações, quando as obrigações elas não são cumpridas, né? Ela daí vai gerar algumas repercussões na vida social do indivíduo, tá? Então, o inadimplemento, todo mundo sabe, todo mundo que é inadimplente é porque não pagou, é porque não cumpriu. Né? O inadimplemento, então, da obrigação é o não cumprimento ou a não satisfação daquilo que está obrigado. Né? Ou seja, a obrigação não foi adimplida, ou seja, a obrigação está inadimplida, ok? E aí, obviamente, o que se busca é que haja o adimplemento. Porém, nós temos a ideia desse inadimplemento, nós temos a ideia que já foi estudada, né? O vínculo da relação. Eu sempre vou ter o Schuld. O Schuld é o débito. E aí, na relação jurídica, esse débito ele não vai poder ser exigido, esse débito ele não vai poder ser cobrado, ele não vai poder ser requerido, até o momento que haja o Haftung, né, que é a responsabilidade, que é o segundo momento. E essa responsabilidade é a autorização do ordenamento jurídico para que o credor, caso não seja satisfeito o seu direito, ele possa exigir a devida contraprestação por parte do devedor, podendo, inclusive, atingir o patrimônio do devedor e retirar dali os valores que, porventura, sejam necessários para a devida compensação, o devido adimplemento. Então, a responsabilidade é o quê? Uma autorização legal para invasão patrimonial. Vem lá da teoria de Briggs, que a gente estudou na primeira etapa. E essa responsabilidade patrimonial, ela norteia a ideia da relação jurídica, das obrigações, né, no que pertine ao inadimplemento. E aí nós temos o artigo 390. Né, o artigo 390. O artigo 390, ele vai mencionar que nas obrigações negativas, o devedor é havido por inadimplente desde o dia que se executou o ato de que se deva o quê? Abster, quando você deixa de ter. E nas obrigações ativas, que está previsto no 391, é que o inadimplemento das obrigações responde por todos os bens, né, do devedor. O inadimplemento das obrigações responde todos os bens do devedor. Abre-se uma ressalva. Eu tenho que falar com vocês, embora essa seja a leitura da lei, eu tenho que falar com vocês que há algumas exceções. Por exemplo, uma coisa chamada bem de família. Né? O bem de família. É a única, vamos colocar assim, é uma única exceção. É uma única exceção. Que o bem do devedor, ele não vai responder em caso de inadimplemento. Vocês lembram lá da Lex Poetelia Papiria, que a gente falou, né, do direito romano? Que antes eram penalidades corporais. E aí, com o advento, né, do Gaio, criou-se a Lex Poetelia Papiria, passando o patrimônio do devedor a responder pelas dívidas do devedor, e não o seu corpo, né, não gerando uma escravidão por dívida. Então, essa é a ideia que se tem aí
do artigo, da leitura do artigo 391 que a gente fez. Já mencionado o 390 que está aí no texto, eu antecipei, né, que fala sobre a questão da obrigação negativa, né? Então, a obrigação negativa, ela vai existir, o inadimplemento, quando a pessoa executa, ou seja, quando a pessoa age deixando de cumprir aquilo que ela era impedida, né, de realizar. E aí, quando nós falamos dessa noção geral, nós temos que pensar o seguinte, que esse inadimplemento, ele pode ser absoluto, né, que é um inadimplemento total, ou ele pode ser um inadimplemento relativo, também chamado inadimplemento parcial, que é conhecido como mora. E aqui que vai permear o que nós temos que estudar dentro desse tópico. O inadimplemento absoluto, ele vai existir quando houver o descumprimento, a inexecução daquilo que as partes pactuaram. Né? Será absoluto na hipótese em que a obrigação não tiver e nem puder ser mais adimplida. Ou seja, não for mais útil ao credor. Exemplo, a Angel está lá vendendo passagens de aéreas, está vendendo bilhetes de viagem, e agora nós estamos numa situação de pandemia. Né? Imagine que a Angélica tenha vendido uma passagem para o mês de julho. Né? Vamos falar de julho, não, porque julho já são um pouquinho, para o mês de junho. Ela vendeu lá em dezembro uma passagem para o mês de junho. E aí a cidade para onde que está indo, vamos pensar, qual cidade que está ruim? O sul está sendo aberto. Lá no Nordeste, onde que está fechado, Angélica? Onde está fechado lá? Maranhão. Maranhão tá com casos alarmantes. Então ela tinha vendido uma passagem lá para Natal. Não, São Luís. Natal é no Rio Grande do Norte. Para São Luís. Né, as pessoas queriam lá visitar os lençóis maranhenses. Só que agora você não pode, o estado está fechado. Está um caso de pandemia e era o período de férias do comprador. E a empresa aérea ela vai lá e cancela, por exemplo, as passagens. Ela não cumpriu. Não tem como ela fazer de novo, porque mês que vem, mês de julho, por exemplo, não é férias, ele não vai poder ir, mês de agosto não vai poder. Ele só vai poder daí um tempo quando ele vai ter direito às férias dele. A gente pode visualizar nesse caso aí um inadimplemento absoluto, um inadimplemento total. Por quê? Porque não é mais útil ao credor. Não é mais útil para o consumidor. Então você tem um inadimplemento pleno, total. Né? Você poderia pensar uma série de outras situações. Imagina que a Laiane, ela vai casar. E aí ela contrata um serviço de buffet. O serviço de buffet para o dia 19 de junho, né, amanhã. Ela chega bonitinha, ela vai lá, cartório, casou, vai lá na igreja, fez a cerimônia, pá. Ela chega no salão de festa, o buffet não tá lá. Peraí, cadê o buffet? Não tem buffet. O buffet errou a data, ele achou que era 19 de julho. Peraí, houve um inadimplemento total, por quê? Não vai ter como você cumprir a obrigação. Não é mera mora. A mora é o atraso, que ainda é útil. O inadimplemento total é quando a coisa deixou de ter utilidade. Para que ela vai querer um buffet de casamento depois que ela casou? Ela queria um buffet de casamento no dia. A Angélica vai casar e quer um buquê de rosas, né? Um buquê de flores. Ela vai casar às 19. O buquê era para ser entregue às 16. A floricultura vai lá entregar o buquê às 20. Acabou o casamento. Para quê? Para que buquê? Né? Então você tem situações, né? O exemplo que eu coloquei aqui, que é até do professor Flávio Tartucci, né? Imagine-se o caso de alguém que contratou a entrega de um bolo de noiva para o dia do casamento. A entrega pactuada para as 19 horas,
estando o casamento marcado para as 20 e servindo o bolo como decoração do local da celebração. Até o primeiro horário não haverá mora ou inadimplemento. Caso o bolo não seja entregue, a partir das 19h01 haverá mora, pois a obrigação ainda pode ser o quê? Cumprida. Entretanto, com a entrada da noiva na igreja, às 21h, haverá inadimplemento absoluto. A obrigação, no último caso, tornou-se imprestável, inútil ao credor. Né? Aí nós temos um ponto desse inadimplemento que ele pode ser o quê? Inadimplemento voluntário, que é culposo, ou involuntário fortuito. Aí a gente vai verificar aquela situação do comportamento do devedor, né? A gente vai ter que verificar a questão do comportamento do devedor. Artigo 389. Cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogados. Honorários advocatícios. Isso aí é o preceito o quê? Da responsabilidade civil contratual. Então, houve um inadimplemento culposo, aplica-se o 389. Via de regra, todo inadimplemento é considerado culposo, uma vez que cabe ao devedor inadimplente comprovar que o não pagamento ou o não cumprimento da obrigação foi involuntário, fortuito. Hipótese que a gente vai ter que estudar aí posteriormente. Um exemplo aqui, no caso das passagens aéreas, estão sendo canceladas, por quê? Porque a malha ela está sendo refeita, porque aquele estado ele está fechado. Aí a empresa ela vai conseguir vai se eximir de indenização, etc, etc. Agora, no caso do buquê, a única justificativa seria o quê? O fornecedor ele quebrou. Tá, o fornecedor seu quebrou. Mas você não podia ir lá na outra floricultura e comprar as flores e entregar o buquê, não? Será que é só a sua floricultura que trabalha com essa flor? Se for um caso específico, uma planta raríssima, aí ok. A planta morreu, né, no transporte, que não sei o quê, sem culpa. Seria um caso, não floriu. Você tem uma série de situações, a gente tem que ver o caso concreto, tá? Para poder ali tentar se coadunar. Então, o devedor que incorre no inadimplemento absoluto, ele está obrigado a pagar com as perdas e danos, que são o quê? Danos emergentes, os danos que apareceram, mais os lucros cessantes, ou seja, aquilo que deixou-se de ganhar. E a gente vai estudar isso posteriormente. Os juros de mora, juros compensatórios, e a atualização monetária, que é a correção monetária. Que é a forma da gente o quê? Evitar a desvalorização da moeda. Quando o inadimplemento ocorre pela via judicial, né, ocorre ainda os honorários de advogado. O artigo 392, ele fala sobre o o inadimplemento culposo. 392. Nos contratos benéficos, responde por simples culpa o contratante, a quem o contrato aproveite, e por dolo, aquele a quem não favoreça. Nos contratos onerosos, responde cada uma das partes por culpa, salvo as exceções previstas em lei. Então, lá, nos contratos benéficos, responde por simples culpa o contratante, a quem o contrato aproveite, e por dolo, aquele a quem não favoreça. Primeira parte. E aí vem a segunda parte. Nos contratos onerosos, responde cada uma das partes por culpa, salvo as exceções previstas em lei. É essa segunda parte, né, que trata dos contratos onerosos, que a gente verifica. Né, que é o quê? Quando ambas as partes, elas vão o quê? Aferir alguma vantagem na relação obrigacional. Né? Então, nesses casos, cada parte ela vai responder o quê? Pela culpa
e a gente não tem muito problema em ver isso aí. Desculpa. A gente não tem muito problema para poder verificar essa situação. Né? Quando ela é onerosa, sempre vai haver ganho. Né? Eu estou comprando uma coisa da Angélica, estou pagando dinheiro, ela está me entregando bem. Então, há uma onerosidade para ela e uma onerosidade para a minha pessoa. Um cuidado aí, uma atenção para se ter, tá? Nos contratos benéficos ou nos contratos gratuitos, é aquele em que apenas uma das partes ele vai aferir vantagem, tá? Apenas uma das partes é beneficiada. Exemplo, doação, comodato. Comodato é empréstimo, tá? Então, existe relação de dois sujeitos, um apenas deveres, o outro apenas vantagens, tá? Então, tomar cuidado com isso aí. Ocorrendo inadimplemento dos contratos benéficos, aquele que ofere a vantagem responderá civilmente, mesmo caso seja de mera culpa. Por sua vez, aquele que possui apenas deveres responderá apenas se tiver agido de forma dolosa, não sendo responsabilizado caso tenha agido com mera culpa. Então, a gente tem que verificar os casos concretos aí. Inadimplemento involuntário ou fortuito. Artigo 393. O artigo 393, ele cita o seguinte: o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no caso necessário, cujos efeitos não eram possível evitar ou impedir. Alguém poderia supor que nós viveríamos um período de quarentena, de isolamento social em pleno 2020? Ninguém. Isso é um exemplo claro de caso fortuito e força maior. É um caso claro de caso fortuito e força maior. Porque ele foge do controle do devedor, ele foge do controle do credor. Né? Então, nesse caso, o inadimplemento ele é involuntário. Ele é por causa de um fator superveniente, uma razão exógena, uma razão que ultrapassa a vontade das partes. Então, é aquele que decorre o quê? É aquele que decorre de um caso fortuito, força maior. Né? No caso do inadimplemento voluntário culposo, o devedor comprova que não agiu com culpa no inadimplemento da obrigação, ou seja, que o não pagamento não decorreu do seu, mas sim do fato alheio à sua vontade. Aí a situação que a gente leu aqui no artigo 393. E aí você tem inadimplemento voluntário, é aquele que decorre do caso fortuito força maior, de situação que não estão sob controle do devedor. Surge a necessidade de compreensão do que é caso fortuito força maior. A gente já conseguiu explicar aqui, ó. Melhores posicionamentos. Olha, situações imprevisíveis. Tempestade, terremoto, furacão, né? São previsíveis e inevitáveis. No Brasil, ela é imprevisível também. Pandemia, inevitável, é imprevisível. Em relação ao comportamento humano, funcionamento de máquinas, o risco da atividade empresarial é imprevisível, inevitável. Você tem essas situações, então, fortuitos, que podem acontecer, força maior, que ultrapassa. A gente destaca o quê? Que o inadimplemento foi involuntário ou fortuito, o devedor, via de regra, não poderá ser responsabilizado pelos prejuízos sofridos pelo credor em razão do não cumprimento, né? Via de regra. Por que a via de regra? Porque tem situações que ainda assim haverá responsabilidade. Por exemplo, quando você tratar do direito do consumidor, você vai ver responsabilização, tá bom? Ultrapassando, a gente chega à figura da mora,
que é o inadimplemento relativo. A gente falou do inadimplemento absoluto, agora tem o inadimplemento relativo. O inadimplemento relativo ou mora, ele está estabelecido no 394 até o 401. O artigo 394, ele fala o seguinte: considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou convenção estabelecer. A gente falou aqui do inadimplemento absoluto até então, que é aquele que vai deixar de ter utilidade, né? Ele vai perder a sua qualidade, a sua utilidade para o credor. Já o passo da mora, a gente está dizendo que esse inadimplemento ele é relativo. Por isso ele é imperfeito. Né? A questão da mora é a questão do atraso. E esse atraso ele é relativo ao lugar, o tempo, a forma. Então, por exemplo, a sua conta de luz. Se ela vence dia 1º, se você não pagar no dia 1º, você está em mora. Porém, se você pagar lá no dia 30, você vai ter quitado a dívida. Na boleta seguinte vai vir lá os seus juros e a sua correção. Né? Que eles chamam juros de mora, juros pelo atraso, porque você não pagou na data. Então, percebe-se que esse pagamento, ele ainda tem utilidade. Mesmo sendo atrasado, ele ainda o quê? Ele ainda presta para o credor. A Carlinha lá tem uma pequena. Vamos supor lá que, não sei se é o caso, mas vou usar como exemplo. Que a Carla receba alimentos. Né? A criança receba alimentos do genitor. Bom, ele tem que pagar no dia 10. Se ele não pagar no dia 10, ele está em mora. Se ele pagar no dia 30, atrasou. Né? Teria que vir a correção, vir os juros e tudo mais. Mas ainda assim é útil. Ela necessita para poder pagar suas dívidas, para poder se manter. Né? Então a mora ela é o quê? É o cumprimento imperfeito da obrigação, mas que não se perdeu ainda o que é a utilidade. Quando a mora, né? Quando a mora, muito embora o pagamento não tenha ocorrido conforme pactuado, ainda tem utilidade, ainda tem interesse. Ô, Vitor, eu estava te devendo aí, eu tô te devendo 10 mil, cara, era para te pagar em dezembro. Você quer receber ele ainda? Ô, lógico. Ainda tem utilidade para mim. Eu ainda quero receber esse dinheiro, mesmo que esteja atrasado. Então, é fácil a gente verificar, a gente trabalha com isso todo dia, a gente vivencia isso. É interessante destacar um enunciado do Conselho da Justiça Federal, que é o enunciado 162, que coloca o seguinte: a inutilidade da prestação que autoriza a recusa da prestação por parte do credor deverá ser aferida objetivamente, consoante o princípio da boa-fé e a manutenção da sinalagma, e não de acordo com o mero interesse subjetivo. O que seria isso? É verificar a questão da inutilidade. É saber efetivamente se essa inutilidade ela existe. Não é apenas um sentimento subjetivo, ela tem que ser real e pleno. No caso da passagem aérea, se ela deixou de ser cumprida no período das férias, ela se torna inútil. O caso do bolo, que era uma decoração no casamento e foi entregue depois, tornou-se inútil. Um buquê que era para a cerimônia lá do casamento, que não foi entregue na data, é inútil. Uma decoração, um arranjo de cabelo, que era para ser entregue para uma fotografia, uma sessão de fotos, e não foi entregue, ele é inútil. Né? Então a gente tem que verificar esse preceito. Porém, se era para entregar às 19, o sujeito não fez o que devia, e aquele bem, ele, né, no caso, vamos pensar uma coroa de flores para fotos, e o sujeito ele vai fazer a sessão de fotos no dia seguinte, antes da sessão de fotos, ainda que eu entregue em atraso, ela está valendo. Ela tem utilidade. A questão toda da gente verificar é isso. Se ainda vai ter utilidade, se ainda vai ser o quê? Se ela vai ser usual. Ah, mas você não me entregou na data, eu fui lá e comprei. Aí já perdeu a utilidade. Houve a mora, houve uma aquisição de um novo bem, e aí tornou-se inútil. Aí você vai abrir o quê? Aquela outra situação que nós citamos anteriormente. Essa mora, ela tem modalidades. Ela pode ser a mora do devedor ou a mora do credor. Na mora do devedor, a gente tem chamada mora solviente. Né? É a causada pelo devedor que não vai adimplir a obrigação
no tempo, no lugar e na forma estabelecida no pacto da obrigação gerada. É a forma mais comum. Normalmente é o devedor que deixa, né, de promover o adimplemento, o pagamento da obrigação. Do outro lado, eu tenho a mora do credor, que é a mora acipiente. A mora acipiente é quando o credor ele recusa a receber, né? Ele recusa a receber o adimplemento da obrigação no lugar e a forma estabelecida. É uma situação menos comum, até porque o credor ele vai buscar sempre estar satisfazendo os seus créditos. Então, a gente vai tentar dar uma especificada, uma detalhada aqui nessa situação de mora. Eu estou quase finalizando, não precisam ficar abafados, está quase terminando. A mora do devedor, a mora solvente, igual a gente mencionou, é a mora causada pelo devedor que não adimple a obrigação no tempo, no lugar, né, e na forma que está estabelecido na AVENC. Essa mora, ela pode decorrer do vencimento da obrigação, ou seja, a obrigação deve estar vencida, portanto, ela também deve ser líquida, ou seja, ela tem que ter um valor, uma quantia ou uma obrigação certa, exigível, porque você não tem como falar de mora quando ainda não tem exigibilidade, ou seja, eu não tenho como falar do chute se não tiver o racto, né, da responsabilidade. Então, a mora só quando houver o descumprimento ali da obrigação. Culpa do devedor na inexecução. O 396 fala, né? Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre em mora. Então, a obrigação que não for cumprida tem que ser de culpa do devedor. Mas como assim? Vamos supor que eu tenho que pagar o valor em mãos. E aí, pelo período da pandemia, o credor ele fala que não vai receber, que ele não pode me atender, que ele não pode pegar o dinheiro, aí ele não quer me passar o número da conta dele, ele não quer me mandar um boleto. Peraí. O sujeito, ele não me permite ir na casa dele, ele não quer me atender na casa dele, porque ele está de quarentena, ele não me passa o número da conta dele para eu poder depositar, ele não me manda um boleto. Peraí. Eu não paguei porque o credor não me permitiu. Nesse caso, obviamente, você vai ver o quê? Que a culpa não é do devedor. Então, a mora do devedor tem que haver culpa do devedor, tá? E, obviamente, também, para se ter mora, tem que ter o preceito da viabilidade e utilidade da prestação, ainda que adimplida em atraso. Né? A obrigação, ela, mesmo adimplida em atraso, ela tem que ser útil ao credor. Né? E esses requisitos aí, eles têm que ser requisitos cumulativos, né? Eu não posso ter somente situações alheias. Requisitos cumulativos. Então, tem que ter o vencimento da obrigação, mais a culpa do devedor, mais a viabilidade e utilidade da prestação, para eu ter uma mora. Efeitos da mora. O efeito da mora está previsto no artigo 395 caput. Tá? O efeito da mora está previsto no 395 caput. Fala o seguinte: responde o devedor pelos prejuízos a que a sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais e regulamentos estabelecidos e honorários de advogados. E o artigo 399. O artigo 399 fala o seguinte: o devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se esses ocorrem durante o atraso, salvo se provar isenção de culpa ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. O que seria o 399? Eu tenho que pagar para a Angélica a quantia de R$10 mil no dia 17, né, no dia 17 de março. Eu não paguei. No dia 18 de março, todo o comércio fechou. Peraí, como é que eu vou pagar? Tudo está fechado. Aí eu vou falar que houve culpa, um fato superveniente? Não. A mora já existiu. A mora, o fato superveniente ocorreu após o atraso. Isso não é justificativa, tá? É o que está colocando aqui. Embora a impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se esses ocorrerem, né? Se esses ocorrerem durante o atraso,
ele vai responder pela mora, tá? A mora ex re ou ex persona, o que seria isso? Como o devedor será constituído em mora. Ou, em outras palavras, quando o devedor passa a sofrer os efeitos da mora. A resposta ao questionamento deve ser dada com a devida cautela. Vamos lá. Primeiro lugar, o que seria ex re? É uma modalidade onde o devedor é constituído em mora sem que haja a necessidade de prática de qualquer ato pelo credor. Então, nessa modalidade, na ex re, o devedor é constituído em mora sem que haja a necessidade de prática de qualquer ato pelo credor. Nós temos duas situações claras. Artigo 397, caput 398. Ao 397, quando houver data do vencimento no instrumento da obrigação. O inadimplemento da obrigação positiva, líquida, no seu termo, constitui pleno direito em mora o devedor. O que é termo? Tempo. Então, eu tenho lá uma boleta, um boleto, que tem que ser pago no dia 1º de julho. Se eu não pagar até o dia 1º de julho, eu incorro em mora, independente de qualquer coisa. Eu não preciso de ação do credor. Artigo 398, quando decorrer de um ato ilícito. Artigo 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que o praticou. Obviamente, se uma coisa é proibida e ainda assim o sujeito praticou, a ilicitude gera o preceito da mora. O caput 397 aplica-se a regra do dies interpellat pro omnius, né? Vamos lá. Seria os dias interpelam pelo homem, né? Que seria o mero passar do tempo interpela o devedor para o credor. Tá bom? A mora ex re na hipótese prevista do artigo 398, que a gente suscitou. A própria lei, ela já diz quando o devedor estará constituído na mora, que é a data que praticou o ato ilícito. Então, o indivíduo que causar um dano moral estará em mora desde o dia, né, da prática da ofensa. Por isso, ela é ex re. Entretanto, existe hipótese em que não há data estipulada para o cumprimento. Nesse caso, a constituição da mora se dará de forma ex persona. Essa modalidade será necessário que o credor notifique o devedor por escrito para que deseje o adimplemento. Logo, o devedor somente estará em mora quando for devidamente notificado pelo credor. O exemplo disso aí é quando tem um contrato, por exemplo, contrato de locação, contrato de comodato, e o proprietário ele não deseja mais manter o contrato. E aí ele notifica o comodatário ou locatário informando que ele não quer continuar com esse contrato de locação, ou contrato de comodato, ou arrendamento, qualquer contrato que seja. E ele vai dar um prazo legal, que é de 30 dias, para a pessoa sair. Então, é interessante esse ex persona, que há uma notificação, né? Então, houve essa notificação, e quando descumpre esse prazo, que é os 30 dias para a pessoa sair, aí ela já entrou em mora, tá bom? A mora do credor, que é a mora acipiente, é causada pelo credor que não colabora com o devedor para que o adimplemento da obrigação aconteça no tempo, lugar e na forma que a lei que a avenca, né, que o acordo estabeleceu. É uma hipótese menos comum, que a gente já falou, mas não é importante, né? O credor pode se ver também constituído em mora. Dificilmente a gente vai encontrar essa situação, né? Dificilmente vai encontrar essa situação. Mas aí vem os requisitos. Vencimento da obrigação. A obrigação deve estar vencida, líquida e certa, pois não há que se falar em mora quando ainda não é exigível. A oferta da prestação, ou seja, a prestação deve ter sido de fato disponibilizada pelo devedor, não ocorrendo um adimplemento por falta de colaboração do credor, sem que haja justa causa para tal. A gente já citou, inclusive, no exemplo anterior. E uma recusa injustificada do credor. O credor deve recusar o recebimento da prestação de forma injustificada. No caso que eu citei da pessoa que está isolada lá por conta da pandemia, se ele não fornece a conta dele para depósito, é uma forma de verificar injustificado. Ele fala, não vou pegar porque eu sou do grupo de risco, não sei, ok. Né? É uma situação que daria para poder pensar. Embora não fosse, para mim, na minha visão, não seria justificada por si só. Né? Se você tampasse sua mão,
seu rosto, coloca uma luva, pega o dinheiro, conta. Teria uma forma de fazer, né? Mas é uma recusa injustificada aí do credor. Os efeitos da mora para o credor. Ele retira do devedor isento do dolo a responsabilidade pela conservação da coisa, ou seja, a partir do momento que você deseja cumprir a obrigação e o sujeito ele não recebe, ele não quer receber, a conservação da coisa já deixa de ser de responsabilidade do devedor. E da mesma forma, o sujeito credor a receber o quê? Pela estimação mais favorável ao devedor. É exatamente o que está prevendo no artigo 400 do Código Civil. O artigo 400 fala o seguinte, na sua literalidade: a mora do credor subtrai o devedor isento de dolo à responsabilidade pela conservação da coisa. Então é o seguinte, quando ele fala que a mora do credor subtrai o devedor, ou seja, a mora do credor retira do devedor isento de dolo a responsabilidade pela conservação da coisa. Obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas em conservá-la. Ou seja, se houver custo para a conservação da coisa, a despesa será por conta do credor que não quis recebê-la no tempo certo. E sujeita o credor a recebê-la pela estimação mais favorável ao devedor, ou se o seu valor oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento e o da sua efetivação. Então, ao estabelecer que o devedor está isento de conservar a coisa, o legislador ele não permite que ele a deixe ao abandono, tá? Mas sim que ele seja devidamente o que? Indenizado pelas despesas empregadas em sua conservação. Vamos imaginar um carro. As despesas de conservação, lugar fechado, lugar que não vai ser quebrado, que não vai ser roubado, exemplo. Você vai ter que guardar. Ah, mas eu não tenho garagem. Então, se você pagou uma garagem, a despesa da garagem. Se você pagou o estacionamento, a despesa do estacionamento. Tá? Por outro lado, se o valor da coisa a ser entregue sofrer variação no preço entre a data constante da obrigação e a data efetiva da entrega, o credor deverá receber por aquele que for mais favorável ao devedor. Ou seja, normalmente é a coisa mais barata. Assim, por exemplo, se o objeto a entregar for ouro e o valor do grama sofrer oscilação, o credor ficará sujeito ao pagamento daquele que lhe melhor atender os interesses do devedor, que seria o valor anterior. A constituição da mora do credor. O credor será constituído em mora pelo devedor por meio da consignação em pagamento, que a gente já mencionou, tá bom? Purgação da mora. Purgar significa neutralizar, né? Então, os efeitos da purgação seria a neutralização da mora, ou seja, visa retirar, né, as consequências advindas. Está previsto no artigo 401. Vai lá, 401. Purga-se a mora. Inciso 1. Por parte do devedor, oferecendo este a prestação mais a importância dos prejuízos decorrentes no dia da oferta. Inciso 2. Por parte do credor, oferecendo-se a este a receber o pagamento e sujeitando-se ao efeito da mora até a mesma data. Então, a gente deve diferenciar essa purgação da mora da cessação da mora, ok? A purgação consiste na realização do pagamento conforme inicialmente pactuado, reparando a outra parte pelo dano sofrido. Já a cessação, né, por sua vez, ela acontece quando a própria obrigação acaba. Cessação é fim, sem que o indivíduo purgue a mora outrora existente. A cessação vai ocorrer por meio de uma nova ação, de uma remissão, de uma prescrição, e assim vai, tá? Se eu não me engano, esse é o último tópico. Esse é o último tópico que eu vou falar com vocês, que é as perdas, danos. Não é o último tópico, não. Não é o último tópico, mas estou acabando. Prometo que eu estou acabando. Estou quantas horas? São 10h07, nós vamos acabar, preocupa não. Das perdas e danos nas obrigações. Eu preciso acabar porque hoje é a última aula, né? Na próxima aula já é prova. Perdas e danos na obrigação, artigo 404. O artigo 404, ele coloca o seguinte: as perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro
serão pagas com atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogados, sem prejuízo de pena convencional. Parágrafo único. Provado que os juros de mora não cobrem o prejuízo e não havendo pena convencional, pode o juiz, ao conceder ao credor, indenizar suplementar. Então, o quê? Perdas e danos. Primeiro ponto, conta-se os juros de mora desde a citação inicial, que a gente vai falar dali, e aí você vai ter a figura das perdas. As perdas, elas podem ser danos emergentes, que é aquilo que efetivamente se perdeu, ou podem ser o quê? Os lucros cessantes, que seria razoavelmente o valor razoável que se deixou de lucrar, que deixou de se receber. E aí você verifica se o quê? Você verifica se há o prejuízo que o sujeito ele teve quando não houve o devido adimplemento no tempo certo. Exemplos aí. Nossa colega recente, né, foi publicado, que a gente pode falar, a Angel comprou lá um apartamento, na planta, está sendo acabado, previsão de entrega, agosto ou setembro, se não me engano. Ponto. Se a empresa não entregar esse prédio, esse apartamento, em agosto ou setembro, que é a data da entrega, cumprido o período que está previsto no contrato lá, de carência, de 30 dias, 60 dias, 90 dias, 6 meses, dependendo do tipo do contrato, vai incorrer o quê? Vai incorrer na mora, no atraso. Essa mora é uma mora absoluta ou uma mora relativa? Uma mora relativa. Porque a qualquer tempo que entregar o apartamento vai ser útil para a Angélica. Porque uma casa sempre vai ser útil. Porém, se não entregar no tempo, ela pode ter prejuízos. Quais tipos de prejuízo? De repente, ela vai ter que alocar um lugar para poder morar. E aí ela vai ter que pagar um aluguel. Então, isso já é um prejuízo. É isso que está falando das perdas e danos. Né? Que é a condição... A condição aqui, ó, eu até pulei, desculpa, pulei até um monte de coisa. A condição prevista. É toda desvantagem que nós vamos experimentar em nossos bens jurídicos. No patrimônio, no corpo, na vida, na saúde, na honra, no crédito, no bem-estar, na capacidade de aquisição. O seu nome vai ser negativado, seu nome é negativado indevidamente. Houve um prejuízo. Gerou perdas e danos. Perdas por quê? As perdas são aquilo que você deixou de ter. De repente você deixou de ter um crédito. A Angélica estava lá comprando apartamento, o nome dela foi indevidamente incluído na SPC. O banco deixou de oferecer a carta de crédito, a linha de financiamento, né, do mútuo habitacional. Os danos emergentes. O dano é o quê? Ela deixou de comprar um apartamento que estava num valor maravilhoso que ela estava comprando. Você verifica, né, essas situações. Você pode ter lesão, o sujeito caiu, machucou. Imagine um profissional liberal que precisa de uma moto para trabalhar, né, um representante, um vendedor. Se estragou a moto dele, como é que ele trabalha? Ele vai ter que andar de Uber? Ou ele vai ter que alugar um carro? Ou ele vai ter que alugar uma moto? Isso tudo é perda. Isso tudo é dano que vai decorrer, né? Então, 303, ele coloca para nós o seguinte. 403, desculpa. Estou até vendo 4 virando 1 aí. 403 coloca o seguinte. Ainda que a inexecução resulte de dolo devedor, as perdas em danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes, por efeito dela, direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual. O devedor inadimplente responde apenas pelos danos que decorrem do seu inadimplemento, sem importar se agiu com culpa ou com dolo. Ou seja, a extensão da indenização se dá pelo dano causado e não pelo grau da culpa. O fato da parte ter agido com dolo não agrava a sua situação, que será o quê? Adstrita ao prejuízo experimentado pelo credor. Né? A modalidade aí nós já mencionamos, dano emergente, dano, né, o lucro cessantes, está lá no artigo 404. Salvo as exceções expressamente previstas em lei,
As perdas e danos devido ao credor abrange, além dos efetivamente perdeu, que aí seria os danos emergentes, o que razoavelmente deixar de lucrar, que são os lucros cessantes. Né? Dano emergente corresponde à diminuição patrimonial sofrida pela vítima em razão do inadimplemento culposo do devedor. Né? Imaginar uma situação aí do pedreiro que não comparece para construir o muro de arrimo e o imóvel atingido por um desmoronamento. Em razão do inadimplemento culposo do devedor, sofreu o credor prejuízo, pois teve seu imóvel soterrado. Um outro exemplo é do indivíduo que tem o veículo abauroado, ou seja, atingido por outro. Os gastos do conserto de desvalorização do veículo correspondem aos danos emergentes. Ao passo que os lucros cessantes, por sua vez, correspondem àquilo que o credor deixou de ganhar em razão do inadimplemento. Imagina um taxista que contrata a prestação de serviço de ser a prestação de serviço de uma oficina mecânica, que não efetua o conserto. Ele está deixando de oferir lucro. Isso porque ele está em possibilidade de trabalhar. Então, o quê? É os lucros cessantes. Da perda de danos em dinheiro, né? Eu até li, ultrapassado, adiantei aí, né? O artigo 404. Das perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro, né? Elas serão pagas com atualização, ou seja, contam-se os juros de mora desde a citação inicial. Vale mencionar que os juros de mora se refere ao inadimplemento decorrente da relação contratual, uma vez que na responsabilidade extracontratual começa desde a prática do ato ilícito, conforme está lá no artigo 398, que nós já mencionamos agora há pouco. Ufa. Juros legal, né? Tá acabando. Juros legal. É tratado por dois dispositivos. Artigo 306 e 307. 306 fala o seguinte: quando os juros moratórios não forem convencionados ou o forem sem da taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento do imposto devido à Fazenda Nacional. Então, juros legal. Artigo 407. Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros de mora, que se contarão assim as dívidas em dinheiro, como as prestações de outra natureza, uma vez que lhe seja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes. O próprio texto já explicita. Cláusula penal. Também é importante aqui, ó. Cláusula penal é uma obrigação de natureza acessória. Por que acessória? Porque a obrigação é o principal, a cláusula acessória, a cláusula penal, ela vem cumprir, tá? Então ela vem assessorar, ela vem auxiliar, ela implementa. Então a cláusula penal é uma obrigação acessória por meio da qual é inserida uma multa na obrigação por parte daquele que deixar de dar cumprimento ou retardar ou atrasar o cumprimento da obrigação. A cláusula penal possui uma dupla função, que é a indenização prévia por perdas e danos e a penalização do devedor culposo, tá? Ela é regulamentada do artigo 408 ao 416. Eu não vou, obviamente, não vou entrar, né, não vou aprofundar. Então você verifica o seguinte, que nas obrigações divisíveis só vai incidir multa lá da cláusula penal, sobre a parcela daquela que ocorreu para a falta. Então, assim, prestações. Quando você vai pegar um boleto, uma boleta, vem lá juros e multa. Essa multa é a cláusula penal, tá? E aí vai ocorrer, obviamente, só para aquela parcela que você deixou de pagar, parcela obrigação divisível. O valor da cláusula penal não pode ultrapassar o valor da obrigação principal, artigo 412. É só a gente pegar o artigo 412 e dar uma verificada lá. A penalidade deve ser reduzida pelo juiz se ela for excessiva ou se a obrigação principal tiver sido parcialmente cumprida. Tá bom? E aí nós temos modalidade de cláusula penal. Nós temos cláusula penal compensatória e nós temos cláusula penal indenizatória. A cláusula penal compensatória é aposta para o descumprimento total da obrigação, cuja finalidade é compensar a parte inocente pelo desgaste decorrente do descumprimento. Já a função aqui, na cláusula compensatória, é o quê? É uma prévia indenização por perdas e danos.
constitui, então, uma prefixação de perdas e danos, devendo o acipiente, né, o credor, provar apenas o inadimplemento imputável aos solvens, que é o devedor, sem a necessidade de demonstração do prejuízo sofrido. Olha, eu gosto muito dessa palavrinha aqui, ó, acipiens e solvens, tá bom? Eu gosto muito delas. Cumpre destacar o seguinte: quando houver cláusula penal compensatória, o credor deverá optar pela multa por ela estipulada ou as perdas e danos, salvo ou se houver permissivo contratual de indenização suplementar. Ou seja, se houver uma cláusula penal, ou vai ser as perdas e danos, ou vai ser a cláusula penal. Isso é interessante verificar. Às vezes você vai até propor uma ação e você vai querer pedir perdas e danos, mas tem cláusula penal. O que é cláusula penal? Tá lá, ó, quem demora vai pagar com 10% do contrato, 20% do contrato. Isso é uma cláusula penal, compensatória, tá bom? Então isso aí já vale como perdas e danos, é o valor. Por sua vez, a cláusula penal moratória por atraso consiste na multa estipulada pelo cumprimento retardado da obrigação, ou seja, pela mora. Nesse caso, diferente da compensatória, o credor receberá a obrigação principal e a multa estipulada contratualmente. A função aqui é penalizar pela mora. Ufa! Sinal ou aras. Sinal ou aras. Esse aí eu prometo para vocês que é o último tópico, tá? O que é aras? O que é sinal? Uma quantia, um valor, uma coisa que você entrega como sinal, como garantia, como demonstração de seriedade da negociação que você está abrindo. Então, trata-se de uma quantia em dinheiro ou de uma outra coisa fungível, entregue por um ao outro contratante, a fim de assegurar o quê? O pontual cumprimento da obrigação. O sinal possui dupla função: demonstração de seriedade do ato, que serve como princípio de pagamento, ou seja, já é uma antecipação. Eu estou pagando antecipadamente para provar que eu vou fazer o serviço e vou pagar por ele, eu quero efetivamente, e servir de indenização em caso de arrependimento de qualquer dos contratantes, quando isso é acordado. Né? Às vezes você faz um contrato lá, você dá um sinal, se você desistir, esse sinal aí fica como compensação, como pagamento, né, das perdas possíveis do indivíduo. As aras ou sinal prestados por ambas as partes não são vedadas pelo ordenamento jurídico brasileiro e são chamados de aras recíprocas. As aras ou sinais são, por sua natureza, verdadeiro contrato real, pois só existem com efetiva entrega da coisa. As aras ou sinais devem ser prestados pelas partes. Quando feitas por terceiros, será de natureza jurídica de garantia ou caução e não aras. O que seria isso? O sujeito garante, vai ter um terceiro garantidor. Aí é garantia, é uma caução. Né? Não é aras, não é antecipação, porque senão você vai ter que devolver para o sujeito. Vale mencionar o artigo 418 e 419, que aplica-se quando as aras não possuem a função penitencial, né, acordada pelas partes. Artigo 418. Se a parte que deu às aras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as se a inexecução for de quem recebeu as aras. Poderá quem as deu a ver o contrato por desfeito e exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado. 419. A parte inocente pode pedir indenização suplementar, se provar maior prejuízo, valendo as aras como taxa mínima. Pode também a parte inocente exigir a execução do contrato, com as perdas e danos, valendo as aras como mínimo de indenização. Essas aras, elas podem ter duas modalidades, que são as aras confirmatórias ou as aras penitenciais. As aras confirmatórias, elas consistem basicamente na prestação em dinheiro ou de um bem móvel como uma garantia do cumprimento do negócio jurídico, né, após a fiel execução do contrato de aras. Né? Caso prestado em dinheiro, elas serão o quê? Elas serão computadas como um pagamento das prestações devidas ou elas deverão ser restituídas a quem as prestou. A gente poderia falar de uma aras, por exemplo de aras aí, o sujeito que entra e ele entrega garantia direta, ou calção, né?
o sujeito que já lá dá 3 salários, 3 pagamentos, 3 aluguéis, isso é uma área, uma antecipação, que, né, para poder compensar, seria áreas confirmatórias. Ou elas também podem ser áreas penitenciais. As áreas ou sinais penitenciais, elas correspondem ao quê? Da autonomia à vontade das partes e servirão como limite da indenização. Se quem prestou a aras desiste do contrato, ele vai perder em favor do outro. Mas se quem desiste do contrato é quem as recebeu, ele deve devolver em dobro, né? Além de uma atualização monetária. E aí eu fiz é o que eu acabei de falar, aí eu fiz um 4. Nós temos aqui as aras, né? Entre aras e cláusula penal. As aras, ela tem caráter real, ela não pode ser reduzida pelo juiz, e ela é legitima o arrependimento. Já a cláusula real, ela tem caráter consensual, a cláusula penal pode ser reduzida pelo juiz, e ela decorre do inadimplemento ou da mora do indivíduo. Pessoal, com isso, eu concluo o conteúdo da disciplina de obrigações, tá? Dou a finalizada. Peço a desculpa de antemão da celeridade que foi dada no final, porém a minha visão é que a parte inicial da compreensão de obrigações ela é mais importante do que essa parte final. Por quê? Porque essa parte final de multa, de cláusula penal, de aras, de sinal, vocês vão voltar a estudar no semestre que vem, quando vocês forem tratar de contratos. Então vocês vão voltar a estudar sobre isso, né? Pelo menos minimamente sobre a ideia vocês compreendem, vocês sabem o que é. Então eu peço desculpa, né? Nós tivemos esse problema aí com a pandemia, acaba dando uma tumultuada, mas a gente conseguiu cumprir. Qualquer coisa eu estou à disposição. Eu vou liberar agora no portal para vocês lá no ADX e vou liberar no info lá do WhatsApp um link do Forms, que é a atividade avaliativa da segunda etapa agora, no valor de 5 pontos. Vocês vão poder fazer até a semana que vem, data da prova. Lembrando que a nossa prova, querendo ou não, ela é cumulativa. Eu vou tentar focar, obviamente, nessa parte final, mas invariavelmente ela pode direcionar para matérias que a gente estudou na primeira etapa, tá bom? Qualquer coisa eu estou à disposição. Muito obrigado. E desculpa aí qualquer coisa, viu? A Liliana tá com o olho até assim, né? Tchauzinho para vocês. Bom descanso. Boa noite. Boa noite, Cristiano.